bom estarmos aqui para compartilharmos mais uma vez a palavra viva de Deus. Amém? É um prazer tê-lo aqui, porque Deus escolheu este tempo, Deus escolheu este dia, Deus escolheu esta hora para falar aos nossos corações. Você crê? Amém. Sabe, queridos, você já se pegou em alguma situação em que você pensou: e agora? O que fazer? Rir ou chorar? Ficar ou correr? Desistir ou avançar? Você já se pegou em alguma situação onde esses questionamentos se levantaram, passaram pela sua mente? Eu já me vi muitas delas. Tenho vivido algumas delas nos dias atuais. E a única sensação que o nosso coração passa a ter em momentos como esse é que como gostaríamos que alguém entrasse naquele momento para nos ajudar, não é verdade? Como desejamos que alguém apareça naquele exato momento e nos traga socorro. Amém? Não é verdade? É verdade. Tudo o que você quer num momento de dificuldade é ter alguém por você. Então eu quero te dizer nessa noite que você veio ao lugar certo. Você não está aqui por acaso. Você não está me ouvindo por acaso. Você veio aqui para aprender como se deixar cuidar por Deus. Como se deixar cuidar nos momentos de dificuldades por aquele que é o único que pode te trazer ajuda. Amém? Glória a Deus. Porque nós somos ensinados desde muito cedo, queridos, que nós temos que resolver as coisas. Nós temos que decidir, nós temos que resolver, nós temos que propor as soluções. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que a Bíblia ensina? Que nós é que temos que dar todas as respostas para os nossos momentos de aperto e para os nossos momentos de dificuldade? E é sobre isso que nós vamos compartilhar nesta noite. Sobre o que a Bíblia diz dos nossos momentos de dificuldade. E eu gostaria de convidar você a tomá-la nas suas mãos. Você pode fazer isso? E antes de nós estudarmos o que Deus preparou para nós, eu gostaria que você declarasse comigo uma verdade poderosa. Você pode tomá-la e levantá-la bem alto. E fechar os seus olhos e colocar fé nas palavras que vão sair dos seus lábios agora, porque elas vão profetizar no mundo espiritual. Verdades que vão transformar a nossa mente. Você pode dizer comigo? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação. E a partir de hoje, a palavra de Deus me governará. Em nome de Jesus. Amém. E a partir de agora, tudo que dissermos, tudo que emitirmos aqui, será a palavra de Deus ministrada às nossas vidas para trazer mudança no nosso entendimento. Porque uma mudança verdadeira só acontece quando o entendimento é desnudado. Quando o entendimento recebe a verdade na sua expressão. Então, a partir de agora, nós vamos declarar as verdades de Deus para mudar realidades. Amém? Nós queremos ter o controle de todas as coisas. Essa é a verdade. Desde pequenos aos mais anciãos, ter o controle é algo que faz o coração se acalmar. Porque quando as coisas estão sob o nosso controle, nós temos a sensação de que estamos dominando, não é verdade? E quando se tem o domínio, tudo se torna mais fácil.
Mas na maioria das vezes, queridos, ou em quase todas elas, nós nunca temos o controle das situações, não é verdade? E você sabe por quê? Porque nós não nos esquecemos de uma verdade que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A Bíblia diz que aquilo que pode ser visto foi gerado, foi criado daquilo que não se pode ver. Nós esquecemos de que a nossa realidade de hoje, ela é regida por algo que não está no nosso controle e que nós chamamos de mundo espiritual. Tudo que nos rege no reino físico está sob o domínio de um reino espiritual, e quem nos garante isso é a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. O mundo físico é consequência do mundo espiritual. E nós só vamos conseguir ter o controle das situações como nós queremos aqui no mundo físico, quando nós aprendermos a nos mover no mundo espiritual. Você está me compreendendo? E como nós vamos conseguir isso? De que maneira, então, nós vamos conseguir nos mover, caminhar em direção a esse controle do mundo físico que nós tanto queremos? Quando nós aprendermos o que é e quando nós começarmos a exercitar uma arma poderosa chamada fé. Você pode abrir comigo sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é a arma espiritual que faz toda a diferença no mundo físico, no mundo terreno. E o que seria fé? Você pode abrir comigo? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia nos diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? O fato de você não ver algo não significa que ele não exista. Muitos de nós não vemos o mundo espiritual, mas isso não significa que ele não exista. A Bíblia é bem clara quando ela diz, no Salmo de número 33, você pode abrir comigo? Salmos de número 33, versículo 6. A Bíblia nos diz: por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus nos colocou sobre essa terra e nos disse: dominai sobre tudo, Ele colocou sobre nós algo que era espiritual, algo que traria governo a esta terra nos dada por Ele, mas que precisaria ser passado pelo mundo espiritual. E isso só acontece quando a fé, a certeza de que coisas que não podemos ver existem, de que coisas que não podemos tocar podem mover toda uma situação contra ou a favor das nossas vidas. Quando coisas que às vezes nem podemos imaginar são responsáveis por situações que atravessamos, mas que Deus nos capacita através da fé
para mudar realidades, para deixar que elas permaneçam como estão, ou para que nós possamos dar um basta e dizer: chega. Haverá mudança, haverá situação diferenciada, e isso a Bíblia chama de fé. E aí você pode me perguntar: mas como? Como eu posso fazer para isso entrar em ação? Como eu posso entender isso com mais profundidade? Como você pode me exemplificar na vida de outra pessoa que isso que você está falando é verdade? E aí eu vou te convidar a abrir sua Bíblia mais uma vez comigo no livro de Daniel, capítulo 3. E vou te convidar a deixá-la aberta, porque nós vamos estudar este capítulo, para que você entenda o que é a fé e como ela move a nossa vida, como ela traz à existência coisas que desejamos, como ela toca o coração de Deus e faz com que seja despertado no nosso dia a dia situações diferenciadas, situações de vitória, situações de cura, situações de libertação. Amém? Daniel, capítulo 3. A Bíblia nos diz: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, os instrumentos começaram a tocar. Todas as pessoas que ali estavam se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Queridos, nós vemos aqui uma situação. É interessante porque a Bíblia ela começa da maior autoridade e chega até a menor instância de autoridade. Ela não esquece de ninguém. Ela cita que todos estavam ali, sob uma ordem: adorar uma estátua, se prostrar diante de um ser esculpido por mãos humanas. A Bíblia diz: somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás culto, e de nenhuma estátua de mãos feitas por homens devam os seus lábios proferirem. É Deus. Mas havia no meio daquelas pessoas 3 jovens, e nós vamos continuar lendo o texto, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, que ouviram essa ordem de governo, que ouviram essa ordem de comando, e certamente naquela hora elas pensaram: estou diante de uma prova. O que fazer? Para onde ir? Rir ou chorar? Correr ou permanecer? Assim como eu e você no nosso dia a dia.
Quantas provas têm se levantado? Quantas pessoas têm vindo até nós, com governos até, com autoridades sobre nós, nos dizendo o que fazer. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, a única autoridade sobre a nossa vida vem dele. O único que pode decidir sobre o que fazermos ou não fazermos, sobre aonde irmos ou deixar de ir, sobre se devemos nos prostrar ou não, deve sair da boca de Deus. Amém? Você está me compreendendo? É uma verdade que precisa estar enxertada no coração daquele que profere que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, naquela situação de prova, certamente 3 jovens que estavam ali pensaram: e agora? Devo me igualar a todos os que estão aqui? Ou devo honrar quem sou? Devo honrar ao que acredito? Devo honrar ao que professo na congregação dos santos? Quantos de nós talvez tenham passado por isso? Quantas dúvidas talvez você possa estar vivenciando no seu dia a dia? E agora? Sobre essa situação, eu devo me igualar com ela? Ou eu devo honrar quem sou? Porque as provas, queridos, elas sempre virão às nossas vidas. Jesus não chamou ninguém para ter uma vida só de prazeres. Jesus não chamou ninguém para ser abastados de ouro, de riquezas, de coisas preciosas para o seu bel prazer. Jesus chamou pessoas imperfeitas para manifestar na vida delas algo que Deus planejou quando criou o homem, quando criou a mulher, a expressão pura do amor, a expressão pura de vida, a expressão pura da ajuda mútua, a expressão pura do socorro. Essa é a utilidade do homem sobre a terra, ser útil ao outro e não a si mesmo. Jesus não chamou ninguém para enchê-lo de coisas materiais, embora o coração dele se alegre em nos dar. Mas ele nos chamou para sermos diferencial na vida do outro, na vida do necessitado, sermos socorro ao outro. Então ele permite que as provas venham à nossa vida para provar o nosso caráter. E o que a Bíblia define como caráter? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. É aquilo que você diz quando ninguém da igreja está por perto. Caráter é aquilo que você se envolve, independentemente de ter ou não alguém conhecido próximo a você. Então Deus permite que as provas venham sobre nós, para que o nosso caráter seja aflorado, para que aquilo que realmente está dentro de nós, dentro dos quartos do nosso coração, sejam trazidos à luz. Porque Deus diz: vós sois a luz do mundo. Então não pense que porque você tem Jesus na sua vida, as provas não vão te alcançar. Vão sim. E é a Bíblia quem diz isso. Porque Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos aperfeiçoar para que o reino dele cresça. Amém? Para que outros possam experimentar o que nós já experimentamos. Então a prova, queridos, ela vai nos proporcionar exercitar a fé. Porque Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus tem coisas para nós que vai além do momento difícil que nós possamos estar vivendo. Você está me entendendo? Amém?
E isso então requer algo que a Bíblia diz: posicionamento. Você precisa então se posicionar diante das suas provas. Você precisa tomar uma atitude diante das coisas que estão vindo até você e que não estão sendo do seu agrado, que estão afligindo o seu coração. Então Deus permite isso para colocar a nossa fé em ação, para nos lembrar de que o momento que nós estamos vivenciando, embora ele seja terreno, embora ele seja físico, ele é regido por uma verdade muito maior, uma verdade espiritual. Porque Deus, queridos, Deus criou todas as coisas. E todas as coisas estão no controle absoluto de Deus. As crises são passageiras, mas o que é de Deus é eterno. As dificuldades vêm, mas elas vão passar. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Elas vão passar. Mas aquilo que você devolve a essas lutas, aquilo que você traz de resposta a essas situações difíceis, elas vão permanecer. Porque todas as nossas atitudes terrenas, elas são refletidas no mundo espiritual. Nós não podemos nos esquecer no momento das provas de quem é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus de livramento, Ele é o Deus de consolo, Ele é o Deus de cura, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Pai das misericórdias. Amém? Aleluia! E Ele nos ama acima de todas as coisas. O amor de Deus, o coração de Deus pertence à igreja. Ele nunca vai nos abandonar mediante as provas. Voltemos ao texto, no capítulo 3 do livro de Daniel. Versículo 8 está escrito: foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam a ordem do Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ouvindo isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Pois se vocês não começarem a fazer isto, serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá salvá-los? Prova, não é, queridos? Prova difícil. Diante de uma autoridade como aquela, tudo convergindo contra, tudo vindo contra, tudo dizendo: olha, não permaneça fiel aos seus princípios. Se renda. Vista a mesma camisa. Se prostre. Deixe aquilo que você acredita. Mas eu quero te dizer nesta noite
que se você tem Cristo na sua vida, e se você já teve uma experiência sobrenatural com o amor de Deus, você precisa ser incapaz de voltar às suas práticas antigas. Eu preciso ser incapaz de voltar às minhas práticas antigas. Porque aquele que já conheceu o amor de Deus verdadeiramente, já provou do bom amor e da boa misericórdia de Deus, teve uma transformação. As práticas antigas, as coisas praticadas anteriormente, que degradavam o corpo, que degradavam as pessoas, que manipulavam os outros, não podem mais ser praticadas. Amém? Porque se elas permanecem, é sinal de que não houve encontro com Cristo. E a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos seriam enganados. Mas eu quero te dizer nessa noite, não se deixe enganar. Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Ele mesmo disse de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? E esses jovens, então, naquele momento de decisão, eles se colocaram. Eles disseram não àquela situação. Eles disseram não às práticas antigas. E continuando no texto, você pode me acompanhar? Versículo 16 do capítulo 3 de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do poder do rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não nos prostraremos, não renderemos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Quando você conhece o seu Deus, quando você prova da sua presença, quando você absorve dos ensinamentos dele, o seu coração é fortalecido. E na hora da prova, na hora do embate, na hora de devolver a circunstância adversa uma resposta, porque quando uma circunstância nos advém, nada mais ela quer do que uma resposta, amém? E a forma como nós devolvemos as circunstâncias é que faz toda a diferença. Então esses jovens responderam com aquilo que os corações estavam cheios: não. Não nos prostraremos, não nos renderemos, porque sabemos o Deus que está conosco. E eu te pergunto nessa noite: você conhece o Deus que está com você? Você realmente tem conhecido a grandiosidade do Deus que está com você? Ele tem te ouvido? Ele tem te visto? Ele tem te respondido? Porque eu quero te convidar nesta noite. Se tudo que você já tentou não deu resultado, pare e comece a buscar o Deus que criou todas as coisas. Porque Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que se manifesta. A Bíblia diz que em Deus há águas profundas, e quanto mais nós mergulharmos nessas águas, mais profundas elas se tornarão.
A Bíblia diz que a voz do nosso Deus é como o som de muitas águas, que se revelam ao coração do homem, trazendo à existência os propósitos do próprio Deus para a vida daquele que o busca. Então eu quero te conclamar nesta noite, busque a Deus, amém? Gaste tempo com Ele. Nós gastamos tempo com tantas coisas, muitas necessárias, outras nem tanto. Mas um tempo tão precioso, é o único tempo realmente precioso, é aquele que nós passamos buscando a Deus, conversando com Ele, entendendo a vontade dEle para nós. Isso, queridos, começa a mover o mundo espiritual. Isso começa a trazer à existência a nossa realidade, coisas que têm vindo a nós como provas. E quando então nós fazemos isso, tomamos uma decisão de dizermos não às circunstâncias adversas, por meio da fé, crendo que de Deus virá o socorro, não dos nossos recursos, não dos nossos conhecimentos, não daquilo que podemos fazer, não de termos a situação sob o nosso controle, mas ouvindo de Deus direcionamentos, certamente as coisas começarão a mudar. Esses jovens que o texto nos diz, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles não teriam coragem de tomar uma atitude dessa, se o coração deles já não tivesse ouvido de Deus: eu estou convosco. E Deus nos diz nesta noite: eu estou convosco. Você pode receber isso no seu espírito. É Deus dizendo a você: não temas, não recue, avance, caminhe, conquiste, acredite, porque eu estou com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí você deve estar me perguntando: mas então por que todas essas coisas? Por que tudo isso tem vindo sobre a minha vida? Talvez tantas dificuldades, tantas enfermidades, tanta falta de alegria. E eu quero te dizer para você, sabe por quê? Porque Deus quer transformar o seu teste em testemunho. Eu costumo dizer, é um testemunho. Deus quer transformar a sua situação adversa em um grandioso testemunho de que Ele é real, de que Ele é vivo e de que Ele transforma toda e qualquer circunstância. Amém? Continuemos ao texto, capítulo 19, versículo 19, perdoe-me. Ao ouvir isto, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. Mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abdinego caíram na fornalha. Mas de repente, o rei Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Como então estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor? É assim que Deus faz. É assim que Deus se manifesta.
Mas Ele espera primeiro pela sua atitude. Ele espera primeiro para provar o seu coração. Porque Deus, querido, só pode agir mediante a fé. Deus só pode entrar em ação quando nós movemos primeiro uma realidade espiritual, para que depois uma realidade terrena seja movida. Quando aquele rei olhou para a fornalha, ele não viu mais os 3, ele viu 4. Era a presença viva de Deus no meio daquele problema. E eu quero dizer a você nesta noite que se você crer no nome poderoso de Jesus Cristo, Ele será este 4 na fornalha com você. Ele será este 4 na fornalha dos seus problemas, trazendo a solução. Porque a Bíblia diz que o rei viu aqueles 3 que foram lançados amarrados, não mais amarrados, mas soltos e andando no meio daquele fogo. E nada os sobreveio, amém? É assim que Deus faz. Guarde isso no seu coração nesta noite. Guarde essa verdade com você. Se Deus estiver com você, todas as coisas estarão em absoluto, em verdadeiro e em tremendo controle, porque nada escapa ao controle de Deus. Basta que você acredite. Basta que você feche os seus olhos às circunstâncias e acredite que Deus está com você. Amém? E que o Senhor nos abençoe nesta noite. E que o nosso coração seja grandemente fortalecido. Que você saia daqui nesta noite com armas espirituais para vencer as suas dificuldades. Que você comece a exercitar a sua fé, crendo que Deus é contigo por onde você estiver. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?